Oi, pessoal. Aqui é a Petiana Gabriela e hoje nós vamos iniciar a live da estética facial. Então eu vou convidar a Elô para entrar na chamada com nós. A Elô é ex-petiana também e ela que vai falar. Oi, Gabi. Gabi? Tá me vendo? Tô, peraí. Agora vem. Tá bom. Será que é a minha internet ou é a tua que travou? Agora acho que foi, né? Acho que sim. Então vamos lá. Tem a 3G para ver se funciona. Podemos começar, então. Podemos? Então tá, vou me E apresentar. Meu nome é Heloísa Soldeira, ex-petiana, formada pela UFCM em 2019. Depois de formada, eu fiz alguns cursos em harmonização facial, curso básico e avançado, e entrei na especialização na pós, na odontopós, mas eu recém estou no início, então eu aceitei esse convite, mas ainda sou limitada e vou passar todas as informações que eu sei sobre o assunto. vai ser ótimo. Obrigada, Elô. Eu vi que algumas perguntas, né, decorrentes da harmonização facial, foram principalmente sobre botox, preenchimento e alguns cuidados de pele. Eu pensei em a gente falar mais sobre esses três, né, porque a harmonização ela engloba Sim. muitos procedimentos, né, desde bichectomia, lipo de papada, peelings, microagulhamento, botox, preenchedores, né? E eu pensei em começar falando então pelo botox. Uma das perguntas era sobre bichectomia. Eu gostaria de esclarecer um pouquinho também antes da gente entrar, já que foi só uma para não deixar ela sem. Então, a Sim. bichectomia é a remoção parcial da bola de Bichat, que é uma gordurinha que a gente tem aqui na bochecha. Ela já tem caráter definitivo, mas, por exemplo, depois que tu faz ela, mesmo que tu ganhe muito peso, ela não tende a voltar, ela permanece a retirada. Então, acho que eu já abrangi um pouquinho essa pergunta e vamos passar para o Botox. Vamos. Pode ser? Sim. Então, tá. Pode falar um pouquinho do Então, conceito e falando... daí depois a gente vai para as indicações. Tá. Então, o Botox, ele é um agente biológico. O nome toxina botulínica, né? Ela vem de uma bactéria que visa paralisar os músculos de movimento. Quando a gente levanta a testa, sorri. E é o nome comercial, Botox. Ela tem algumas finalidades, né? Quando a gente pode corrigir assimetrias faciais, um sorriso gengival, que era uma das perguntas, a gente pode sim corrigir. Depende muito da quantidade, se for 3, 5 milímetros. Isso varia a dose que a gente vai colocar de Botox. Então, às vezes, tu bota um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos. Ele é muito do feeling do dentista, de olhar, de avaliar, de medir. Então, depende de paciente para paciente uma correta avaliação. A gente pode também utilizar a toxina botulínica de uma maneira funcional. Tem pessoas que têm um bruxismo acentuado, então a gente utiliza aqui na região da mandíbula para tirar o tônus muscular do masseter. Isso pode fazer com que essa região afine também, é uma contraindicaçãozinha em alguns casos. A gente pode utilizar também o Botox na região temporal para dor de cabeça, aqui atrás,
A gente pode usar para sudorese, hiperidrose na mão, na axila, claro, não nós, né? Mas existem outras regiões que a gente pode colocar. No pescoço também, que é o Nefertiti, para deixar mais uma linha de contorno mais definida. Eu trouxe algumas marcas comerciais, que nem eu falei, Botox. Botox é uma marca comercial, não sei se dá para ver aqui. Uhum. E a gente tem outras, como Botulim. Era o que eu tinha em casa. E o Botulite. Tudo também tem a sua indicação, a gente pode ir variando. Alguns pacientes, às vezes tem uma diabetes, não tem glicose, então não, a gente vai usando cada marca. Era mais ou menos. O que a gente também, logo após aplicar, eu passo algumas recomendações para os meus pacientes, que é não deitar por 4 horas, porque o Botox ele tem um halo de difusão. Ele pode sair um pouquinho, não pode massagear para ele não sair da região. Então, por 4 horas, não se mexer, não deitar, e 24 horas tem exercício físico. Não se expor ao sol, ele é fotossensível. Usar protetor solar. Essas são as recomendações. Porque ele, normalmente, depois que a gente aplica, fica um halo vermelho e logo desaparece. Alguns casos pode ficar algum hematoma, mas também é decorrente da aplicação do tratamento. Porque a gente está lidando com a agulha e pode pegar um vasinho. Uma coisa bem legal de comentar, que aconteceu até comigo, o Botox, depois que a gente aplica, ele começa a funcionar em 48 horas, em 72. Então, logo que tu sai, tu não vê o efeito, máximo que tu vê da inflamação, tá? E ele se estabiliza em 15 dias. Mas ele leva 15 dias para se estabilizar, então pode acontecer de uma sobrancelha ficar assim. Então, a gente tem que cuidar muito antes de viajar, antes de alguma festa, tem que programar o Botox, não é quero botar Botox no final de semana. Não, tem que pensar e fazer com calma. As contraindicações dele, né, são algumas, como ele é um medicamento que ele age em nível de receptor muscular, tem alguns tratamentos que essas drogas, elas interferem na transmissão neuromuscular, então a gente tem que cuidar. Quem faz uso de medicamentos fortes, que são relaxantes musculares, não tem como também, porque os dois vão competir no mesmo sítio. A idade mínima na bula diz que é 2 anos, então eu brinco que Botox não tem idade, tem indicação. Então é bem tranquilo. Grávidas, lactantes, a gente não pode, é contraindicado. Uso de anticoagulantes, claro, para um risco maior de hematoma. Seriam mais ou menos assim, por exemplo, se a pessoa está com herpes, infecções de pele, rosácea, a gente não vai aplicar nessas áreas. Sim. Então, a princípio, respondendo a pergunta que a gente recebeu do sorriso gengival, ele ajuda dependendo de quantos milímetros, até uns 5. É que assim, existem técnicas e lugares que a gente pode aplicar Botox. A gente vai avaliar a musculatura que está interferindo nessa recessão gengival. Qual músculo que está puxando, então a gente vai avaliar, vai medir e vai colocar nessa região. Existem pontos que a gente pode fazer para isso. Então, sim, é bem possível. É um resultado muito bom que com toxina a gente consegue. E depois também eu vou falar um pouquinho, a gente consegue, no caso do sorriso gengival e também do Black Space, a gente consegue com preenchedores. Então, a gente pode ir fazendo com as 2 técnicas juntas. E qual a média, assim, Elô, que dura? Assim, quanto tempo dura um Botox? Tá, assim, a bula diz 4 meses, podendo ser 6. Muitos pacientes chegam com a ilusão de que vai durar muito tempo. Então, a gente fala que a bula traz, então, que 4 meses. Existem pessoas, que eu brinco, abençoadas por Deus, que duram mais. 6 meses, 7 meses. Chegaram a ter relatos de 9 meses no consultório. O meu, infelizmente, é 4 meses, batata, e ele não dura mais que isso. Outra coisa que é bem importante do Botox é que, assim, a gente aplica o Botox, primeiro mês dura. Tu não te mexe. Só que depois, devagarzinho, gradual, conforme vai passando o tempo, ele vai amenizando e ficando mais natural. Eu adoro quando ele tá com 2 meses e meio, que tu consegue mexer a sobrancelha bem. Claro, depende da técnica. Tem técnicas que tu faz, que tu deixa a sobrancelha com maior mobilidade ou não. E aí depois ele vai saindo. Lá pelo terceiro mês e meio, já tem uma maior movimentação.
e chegando nos 4 meses, por bula já não teria. E isso vem outra característica muito importante do Botox, é que a gente tem que respeitar esses 4 meses. Eu saliento muito para os meus pacientes que, por mais que tá voltando ali 3 meses e pouquinho, não dá para fazer. A gente tem que esperar os 4 meses. Como ele é um medicamento, que ele é biológico, ele pode causar o efeito vacina. A pessoa pode ficar imune, criando resistência ao Botox. Então, a gente aguarda, no mínimo, 4 meses para fazer de novo o tratamento. Sim. Quem faz atividade física tem problema de terminar mais rápido? Sim, tudo que estimula o nosso organismo, né, estimula a degradação. Esportes de alta intensidade, como crossfit, correr maratonas, auxiliam, então, o nosso metabolismo a degradar. Grande exposição ao sol também. Tem casos que a gente faz uso de fitase de zinco, quando algumas pacientes que já têm uma certa idade ou problemas hormonais, já fizeram bariátrica, tem coisas que a gente vai fazendo para o Botox durar mais. E aí, Sim. nesses casos, ele A dura. Laura perguntou sobre o Botox preventivo. Sim. Como é? A gente tem médias por músculo, né? Que quantidades que a gente faz. A gente chega o paciente, a gente avalia. Então, dependendo da tonicidade do músculo, a gente vai colocar uma quantidade de Botox. E o Botox preventivo, por exemplo, para mulheres e homens da nossa idade, a dose é menor e vai prevenindo, porque assim, o Botox ele age nas rugas de movimento. Conforme elas vão se movimentando, sem Botox, por exemplo, vão se movimentando e elas quebram, formam uma cicatriz, uma ruga estática. E essa ruga, para a gente conseguir tratar, precisa de mais tratamentos. Ela é bem mais difícil, a gente consegue suavizar ela com microagulhamentos, peelings, skin busters, mas é mais difícil. Por isso que a gente fala muito do Botox preventivo, de usar uma dose mais baixa, que seja efetiva para o músculo, claro, não vai botar uma subdose, porque ela não vai durar os 4 meses, tem uma dose certa para cada músculo. Então, a gente usa para ir prevenindo e não ir formando as rugas estáticas. Tem mais alguma sobre Botox? Eu acho que mais os cuidados, não sei se a gente chegou a falar. Eram esses, né? No primeiro dia, não fazer atividade física, né? Não massagear, não deitar. Sim. Então tá. Podemos passar para os preenchedores. Isso, vamos falar sobre os preenchedores, então. Os preenchedores existem vários nomes no mercado, mas principalmente os nossos preenchedores são com ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele é biocompatível, a gente tem no nosso tecido conjuntivo. Isso faz com que o nosso corpo não tenha uma resposta inflamatória muito grande. Nem as pessoas falam, mas o PMMA, o Metacril é muito mais barato, dura para sempre, porque o ácido hialurônico não dura, ele tem um prazo. Mas ele é mais compatível, não dá um efeito inflamatório, uma reação adversa tão grande e tem resultados fantásticos. Eu trouxe aqui para mostrar o que eu tinha em casa. Tinha 3 seringas. Ele vem assim, ó. Ele vem numa caixa com uma seringuinha, tá? Ele vem fechadinho, estéreo, bonitinho, com duas agulhas que a gente coloca. E em suma, existem 3 tipos que a gente usa no decorrer do procedimento que a gente quer fazer, da região, na camada do rosto, se é na derme, se é muscular, se é supraperiostal. Então, cada um tem uma indicação. Eu trouxe 3 aqui. Consegue ver que tem 3 cores diferentes? Sim, azul, verde. Cinza. Essa da marca Revanesse, que eu uso bastante. Não tenho uma preferência, eu vou usando e testando. Esse aqui, então, o verde seria um leve. O intermediário aqui é o ultra, que seria um de reticulação média, e um mais pesado. E o que seria isso, né? São densidades. Como a gente está fazendo mais para odonto, eu brinco muito que é que nem resina, né? Existem as partículazinhas ali dentro, que fazem com que o ácido fique mais fluido ou mais denso. Então, os ácidos mais fluidos, que seriam o verde, ele tem uma durabilidade menor, porque ele é mais líquido e tem a indicação. Geralmente em zonas de olheira, que esse tecido ele é mais fino aqui, e na região dos olhos a nossa drenagem linfática ela é menor,
Por isso que às vezes a gente acorda com o olho inchado, dá umas reações, porque a nossa drenagem é menor. Então, nessa região, a gente tem que abrir mão de um preenchedor mais leve para ficar melhor. Porque se eu uso muito pesado, pode ficar grânulos. Tem o efeito Tyndall, que pode superficializar, tem que ser, porque essa pele é muito fininha. Então, nesses casos, a gente vai usar um leve. No caso de um preenchedor mais denso, que seria o médio, o azulzinho, a gente vai usar para lábio, para sulcos, para marionete, que vai dar um volume e hidratar a região. Porque esse ácido hialurônico, fica me atropelando. O ácido hialurônico, ele atrai água. Então, além de dar volume, ele vai atrair água e deixar a pele melhor. E já o preenchedor denso, que seria o cinza, a gente usa para sustentar. São áreas onde a gente quer dar lifting, sustentar, que a gente vai usar lá embaixo no osso, supraperiosteal. A gente vai botar geralmente na região do malar, da mandíbula, do mento. A gente coloca para dar um volumezinho. Sim. Qual era a outra pergunta? Sobre a Black Space e a papila. Ah, sim. São estudos bem recentes que trazem isso, né? O ácido hialurônico, por atrair água, ser biológico, ele pode ajudar no processo de inflamação, na recuperação do osso. Então, a gente pode usar o ácido hialurônico junto com membranas, numa cirurgia, por exemplo, ou também a gente pode colocar ele direto na papila. A gente aplica em torno de 0,1, 0,2 para fechar o Black Space. Ele é um resultado bem efetivo, tá? Ele, em torno de 80, 100% dos casos, a gente consegue fechar o Black Space. E ele tem uma duração maior. Acabei não falando, mas regiões que a gente mexe muito, como a boca, acaba que o preenchedor dura menos em função do tônus muscular. Olheira, como é uma região que não mexe tanto, o nosso preenchedor acaba durando bastante. Isso também ocorre no nosso Black Space. Por ser uma região que não tem movimentação, esse ácido hialurônico tende a durar uns 25 meses. Isso a literatura traz, né? Então, ele acaba durando mais. Já em regiões como olheira, ele dura em torno de 1 ano também, de 10 meses a 1 ano, por ser um ácido mais leve, tá? Lábios também. E regiões que a gente usa o preenchedor mais denso, ele acaba durando um pouquinho mais. Em torno de 1 ano, 1 ano e 4 meses, por aí. E quanto mais, por exemplo, se tu não esperar o 1 ano, por exemplo, fiz hoje, vai durar 1 ano. Se eu esperar 1 ano e meio para fazer de novo, já não vai mais ter produto. Agora, se eu fizer dentro de 6 meses, o nosso organismo tende a não reabsorver. Ele começa a absorver mais devagar e o produto dura mais tempo. Ah. Uhum. E quais são as contraindicações? Assim, tem alguma? Ele é contraindicado, assim, é quase os mesmos do Botox, tá? Só que ele é contraindicado em imunossuprimidos, em doenças agora me falando, autoimunes, lúpus, enfim, doenças autoimunes, porque o nosso organismo tende a reconhecer o ácido hialurônico, quando a gente coloca como corpo estranho, pode dar uma reação alérgica, né? Então a gente evita. E também anticoagulantes, porque pode dar um hematoma grande, pode dar uma complicaçãozinha. Então, quem faz uso contínuo, a gente contraindica. E uso de interferon e AINES também. Seriam essas, além de todas as outras que eu já falei, né? Grávidas, lactantes, né? Essas. E, tipo, se é difícil dar alergia em quem, por exemplo, não tem nada, assim, não toma remédio, ou pode dar alguma reação? Assim, cada corpo tem tem a sua própria fisiologia, né? Mas como ele é um produto que a gente tem no nosso corpo, ácido hialurônico, então o índice alergênico dele é bem tolerável quanto aos pacientes. Mas, claro, uma reação muito comum, 99%, pode inchar. Mas não é tanto ao produto, mas sim ao procedimento. Porque, normalmente, ele é feito com agulha ou cânula. Mas, mesmo para usar a cânula, a diferença entre agulha e cânula: a agulha perfura e a cânula, teoricamente, não, mas pode perfurar. Então, para eu poder introduzir uma cânula no tecido, eu preciso fazer um pertuito, que é um furinho com agulha. Então, isso causa um trauma no tecido. E aí,
teoricamente, incha. O hematoma também, ele é uma intercorrência bem normal, porque a gente está lidando com a agulha, está manuseando. Com esses preenchedores, eles têm reticulação, eles são densos, como eu falei, a gente manuseia o tecido. A gente aperta, a gente levanta, faz o lifting. Então, acaba dando um hematomazinho, mas ele é transitório. Ele sai em torno de 7 dias, 14 no máximo. E uma das intercorrências que a gente faz termo de consentimento, a gente explica para os nossos pacientes que pode, quando tu usa ácido hialurônico, como ele tem retículos, pode causar necrose. Então, a gente tem que tomar um risco, um cuidado maior com isso quando a gente faz, principalmente quando a gente usa agulha. Quando a gente entra no tecido, a gente tem que aspirar, pegar esse êmbolo assim, ó. Deixa eu mostrar como é que é. Aqui teria uma agulha. A gente entra e puxa. Não quebra a agulha, né? Mas enfim. A gente puxa para aspirar para ver se não tá dentro de um vaso sanguíneo. Porque se tiver, a gente tira e entra de novo em outra região, perto. Porque a gente não pode injetar o ácido hialurônico dentro do vaso sanguíneo, porque vai obliterar, vai causar primeiro uma isquemia, depois uma necrose. E aí a gente tem que entrar com alguns tratamentos. Ela é reversível se vista a tempo. Então tem que tomar um cuidado, tem que pedir para o paciente vai fazer o procedimento, vai esperar, a gente vai ficar atento. E se acontecer, a gente usa hialuronidase, é reversível, a gente sempre tem no consultório e vai acompanhar o paciente de perto. Tem várias técnicas para reverter. Ah, que bom. Uhum. E eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Ah, se logo após também o Botox, tu vai ver o resultado dali um tempo, né? Como tu disse, 2 meses tá perfeito. Como funciona com... O bom do preenchedor, como ele é para dar volume, tu já enxerga na hora. Eu sou uma pessoa muito empolgada, porque eu faço meus pacientes, tem um paciente meu tanto. Eu já fico, meu Deus, porque dá pra ver na hora, tu mostra. Eu gosto de fazer meus procedimentos mostrando pro paciente, ele me ajuda, porque ele vai vendo. Porque quem vai se olhar no espelho é o paciente. Então, a gente tem que levar em consideração o que o paciente quer. Então, eu vou mostrando no espelho e tu vai vendo na hora. Principalmente olheira, a gente coloca. Claro, a gente faz tudo em sessões. A olheira tu vai fazer, tu já vai ver o resultado na primeira. Eu explico pro paciente. Por exemplo, como é uma região que eu falei que não se movimenta, que é uma região muito fina, a gente coloca pouco produto, 0,1, 0,2, no máximo 0,3 por olheira, numa seringa de 1 ml, por exemplo. Então, a gente nunca vai ficar satisfeito com a olheira. A pessoa vai sair com um pouquinho de olheira da sessão, mas eu explico que no retorno a gente vai avaliar de novo. Normalmente, volta super satisfeita, mas acontece de a gente ter que fazer uma nova sessão. É um tratamento, né? Não é uma coisa express. Mas aí a gente explica, né, que no retorno, porque esse ácido hialurônico, como ele retém água, ele hidrata a região. Ele muda a qualidade dessa pele. Então eu preciso deixar um espaço para esse ácido hialurônico hidratar e melhorar. Porque senão, aí sim, uma intercorrência. Se a gente não respeitar isso, pode dar aquelas bolsinhas e ficar uma região abaulada, que é o efeito que a gente não quer. A gente quer suavizar a região. Uhum. E Né? tudo é feito com anestesia local, Elô? Alguns casos sim, alguns casos não precisa, mas a maioria dos preenchedores, por exemplo, Botox, eu vou passar o anestésico tópico e um gelinho e é totalmente assim tolerável. A gente usa uma seringa de insulina, devia ter pego, mas não peguei. Então é bem tranquilo de fazer. Agora, já com os preenchedores, a gente, para dar um conforto para o paciente, porque geralmente, por exemplo, um lábio, eu vou fazer várias inserções de agulha, a gente anestesia. Intraorbitário, mentual, infiltrativa. Em alguns casos, ainda a pessoa sente um pouquinho aqui. Eu vou com uma agulhinha de botox e dou por fora. Até um dos meus maiores receios quando eu comecei, a gente não aprendeu a anestesiar extraoral, né? Tinha uma técnica que eu lembro que era mais ou menos, já esqueci, aqui. Enfim, e eu cheguei, eu tenho que anestesiar extraoral. Meu coração foi a mil, né? Mas agora, depois a gente aprende, é mais fácil extraoral. Mas eu ainda prefiro, mantive a técnica intraoral, porque as chances de ficar uma cicatrizinha ou dar um hematoma e ficar aparecendo por fora é maior. Então, eu, como já tenho mais prática intraoral,
tento o máximo sempre ser intraoral, para lábio, para o sulco, o bigode chinês também, intraoral, intraoral. Agora já malar e mandíbula eu faço extraoral. Aí eu pego uma seringuinha de insulina, coloco o anestésico ali, tento não usar carpule, porque é uma coisa que extraoral assusta, mas aí a gente vai adaptando. Sim. Mas é bem tranquilo. Da quantidade que tu falou, vai depender muito do que a pessoa quer. Isso, porque assim, por exemplo, o lábio. O lábio tem pessoas que buscam por hidratação, que buscam por contorno, que buscam volumização, vem com a foto da Angelina Jolie, daí eu, ai, mas tá. Aí a gente avisa que cada lábio é um lábio, né? Que a gente tem que respeitar a naturalidade, respeitar para não ficar uma coisa muito gritante. Então, normalmente, se a gente for olhar, tem pessoas que colocam 9 ml e fica natural. Mas tem pessoas que com 1 ml já basta. Então, tu vai avaliar, vai conversar com o paciente, vai ver o que ele quer. Principalmente o lábio é assimétrico. A gente vai olhar, às vezes, com uma seringa de preenchedores, você vai colocar só no lábio de cima e não vai colocar nada no lábio de baixo. A gente vai respeitar, né, a naturalidade. O lábio de cima é sempre menor que o lábio de baixo, o lábio inferior. Então, tu vai olhar o paciente junto com ele, tu vai ver, vai conversar com ele. É um feeling. Tu vai na hora ver. Mas a gente tem um mínimo. Por exemplo, mandíbula, que é uma região que as pessoas querem contornar, querem deixar bem marcadinha. É uma região que a gente, no mínimo, tem que ter 3 ml. A gente até consegue, às vezes, com 1, 2, mas se for uma correção pequena. Mas acaba que a expectativa do paciente ela é muito grande. Então, ela precisa de um maior número de preenchedores, de seringas, né? Já o malar, normalmente com uma já fica bom, mas podendo usar mais. Tem que conversar bem com o paciente e mostrar. O nariz, por exemplo, quando a gente faz rinomodelação, usa menos de uma seringa. É bem de tu ver, cada paciente é um e tu vai conversar e ver a necessidade. Outra coisa também é por região. A gente não pode ultrapassar 1 a 2 seringas por região, por causa desse risco de necrose. Porque não é só a necrose que assusta. Pode ter uma obstrução de um vaso. Se tu botar muito produto numa região, ela pode pressionar um vaso sanguíneo. Então, a gente tem que ter um cuidado também de respeitar a quantidade de ml por sessão. Então, geralmente, lábios finos que vêm, eu busco uma volumização maior. Eu converso com meus pacientes, porque por mais que... eu quero botar 2 ml, tenho certeza, quero um lábio grande, tudo bem, a gente vai colocar 2 ml, mas em 2 sessões. Porque teu lábio é fininho, eu preciso criar espaço para entrar o outro lábio, que vai ficar bem inchado, bem dolorido. Então, a gente respeita esse intervalo de tempo. E também, a gente tem que ter um intervalo de tempo entre as sessões. Ele não pode fazer hoje e amanhã voltar no consultório. Então, a gente vai ficar conversando, porque logo depois do procedimento eu peço fotos, eu acompanho os pacientes. Mas ele volta para o retorno em 21 dias, que é depois que o nosso organismo já passou todo o processo de inflamação. Daí ele volta e a gente avalia se precisa mais ou se a pessoa realmente quer, a gente coloca mais. 21 dias, então. Isso, em 21 dias. No mínimo, podendo ser mais. Sim. A Karine perguntou que ela não sabia sobre a questão da hidratação. Se tu poderia falar um pouco mais sobre a questão da hidratação. Da hidratação da pele, existem, enfim. O ácido, se for sólido com preenchedor, né? Existem também produtos que têm ácido hialurônico sem reticulação, que tem a função de hidratar. Porque quem atrai a água é o ácido hialurônico. Os preenchedores, mesmo quando a gente vai volumizar, colocar nas regiões para volume, como ele tem ácido hialurônico na fórmula, ele vai hidratar. A região que a gente colocar vai ficar melhor. Mas a gente sempre preconiza, antes de fazer uma harmonização, de começar a cuidar da pele. Eu falo muito em todas as sessões de cuidados básicos de pele, adoro falar de pele, em como fazer os cuidados de melhorar, porque não adianta a gente colocar um botox, a pele ficar esticadinha, tudo bonitinho, e não vai ficar legal, sabe? O resultado com uma pele cuidada,
Fazer peelings, microagulhamento, skin buster para mudar o viço, a tez da pele, a própria hidratação, oleosidade, os resultados ficam melhores. Uhum. Ah, a Laura até perguntou sobre isso dos cuidados da pele, se teria algum para prolongar ou durar mais, então seriam esses. Isso, os resultados da harmonização, eles e o Botox também, eles duram mais quando tu cuida da pele. Quando tu faz, até tem um vídeo meu falando dos 4 cuidados básicos de pele. É bem tranquilo de fazer no dia a dia, assim, porque eu era uma pessoa que antes eu não tinha tanto esse cuidado. A pele vira outra e tu faz em 5 minutos. Então, mesmo para as pessoas que têm preguiça, que nem é bem tranquilo, é rapidinho. Tu lava com um sabonetinho específico para o rosto, para pele oleosa, para pele acneica. Depois tu passa um tônico facial também para cada tipo de pele. E aí tu passa eu que tenho pele oleosa, passo um hidratante, mas sem óleo, né, um gelzinho. E o protetor solar, sempre, sempre, sempre. Ainda mais que eu tenho melasma. A gente entra em Sim. outra linha, mas o filtro solar ele é importante. Assim também um PPD, que é para luz. Aqui a gente está fazendo vídeo com uma luz no rosto gigante e está sofrendo fotoenvelhecimento. Então é importante, sim. Sim. Ah, tu tinha comentado comigo sobre algum aplicativo de quantidade, não sei se Ah, como é que sim. funciona. Existem programas que as pessoas utilizam, né? Eu, como falei, tô ainda começando nesse mundo, eu uso aplicativos, né? Que eu altero, eu mostro, olha só, se a gente for fazer aumento, vai projetar. Eu projeto ali no aplicativo e eu mostro. Eu digo, não é um resultado definitivo, não é para se basear 100%, mas é mais ou menos como ficaria, com base nos meus antes e depois também. Então, é porque as pessoas às vezes têm medo da mudança, porque todos os procedimentos eles dão uma crise na gente. Esqueci o termo, mas a pessoa, como ela vai mudar, dá uma crise de identidade. Então, tu tem que conversar com o Sim. teu paciente, tu tem que explicar, principalmente o lábio dá essa crise de identidade, porque a primeira semana incha, e incha mesmo. Então, a pessoa sai com aquele efeito de, ela se sente, aí como a mídia ela ajuda um pouco, né? A Anitta postou logo que fez o procedimento, não quero lábio da Anitta, não quero lábio bico de pato. Mas a primeira semana ele acaba ficando. Então a gente tem que explicar muito para o paciente que vai inchar, mas vai desinchar. Em 15 dias vai estar perfeito. Geralmente, né, e tem casos que gostam quando tá. E aí a gente tem que explicar também. Não vai ficar assim, vai desinchar. Então, em questão de 30% ou um pouquinho mais desincha. Então a gente tem que explicar para o nosso paciente que não vai, porque esse não é o resultado final. Então, né? Sim. Não será essa pergunta. É, a Laura perguntou qual o nome do aplicativo. Esse aplicativo que eu uso, ele é bem amador, tá, gente? Ele é o Airbrush. Eu vou na função expandir. Aí eu mostro pro meu paciente, né? Por exemplo, eu tenho antes e depois de mento, de mandíbula. Eu mostro, essa pessoa ficou isso, assado. E a gente já começa a ter um feeling de saber quanto que um ml vai volumizar para uma pessoa. Então eu vou lá e eu Uhum. mostro. Eu gosto de fazer o vídeo, porque aí ele tem a função mostrar. Aí eu faço o vídeo. Gente, isso é muito amador, tá? Isso é para quem tá começando, para conversar com o paciente, para mostrar de alguma maneira. Sim. É a maneira que eu encontrei de mostrar para o paciente, né? Uhum. Não, mas eu achei bem interessante. Nem sabia que existia aplicativos para Sim, isso. tem. Que eu conheço, que eu uso mais é esse, né? Que me ajuda, Sim, assim, na minha rotina diária com meus sim. pacientes. Eu acho que de botox de preenchimento Até era mais ou era menos isso. isso, né? Cuidado. Ai, quando a gente aplica os preenchedores, por ele ser um gelzinho, é normal o paciente sentir dor pela picada, pelo procedimento em si, mas a gente pede, então, que não, por 7 dias, evitar exercícios físicos, principalmente nos primeiros 3, para ele ficar onde a gente colocou.
É normal formar nódulos quando a gente usa preenchedores muito reticulados. Então, eu aviso meus pacientes que não vai ficar aqueles nódulos para sempre, que a gente tem como massagear, tem como colocar para o lugar. Quando fica nódulos na boca, que é uma intercorrência normal, a gente pode reverter, pode tirar com hialuronidase, pode fazer uma incisão, tirar, mas também a gente pode massagear para a região. Então, após a gente fazer, tem essas. A gente pode fazer esses tratamentos para reverter. E depois que a gente Sim. faz o preenchedor, são esses cuidados. Não ir para o sol, não se expor, cuidar da pele, não colocar a mão nos pertuitos, nas incisões, porque pode infeccionar, não beber, não comer alimentos ou beber coisas quentes, porque pode inchar. Então, são cuidados para o tratamento ter um melhor resultado. Então, se tiver alguma bolinha, alguma coisa que ficar, a gente te liga ou pergunta. Não tenta eu mesmo Eu, tirar nada. eu oriento a não mexer, voltar no consultório, que eu, no caso, resolvo, porque tu pode levar o ácido para outra região. Ele não tem um halo, ele não difunde assim, não. Ele fica dentro Sim. de onde a gente colocou, onde a gente passou com a cânula. Mas eu prefiro eu mexer, eu fazer, porque a gente fez o curso, entendeu? Lida com isso todo dia, né? Mas tem como botar para o lugar. Isso Sim, sim. tá bom. Eu vi que alguém perguntou sobre lipo de papada. Podemos falar sobre lipo de papada, sim. A lipo de papada, ela é um ácido oxicólico. A gente também produz esse ácido na bile. Então, é bem tranquilo esse procedimento, não vai dar reação alérgica. Pode dar em alguns casos, ninguém está ileso, mas a chance é bem pouca, que nem o ácido hialurônico que a gente produz. Esse líquido, quando injetado no tecido, ele rompe a membrana da célula de gordura, do adipócito. E aí ela extravasa. A primeira semana, a pessoa, os primeiros 3 dias principalmente, vai inchar. Vai ficar, por isso que tu tem que lidar com a expectativa do paciente, tu tem que explicar que tu não vai fazer o procedimento para no final de semana estar sem papada. Não. A primeira Sim. semana, os primeiros 15 dias, tu vai ficar inchado, vai ficar dolorido. Aí depois de uma semana, a gente indica fazer radiofrequência para ajudar na degradação dessa gordura, para firmar, para não ficar flácido. A gente ensina a fazer drenagem ou encaminha também para o massoterapeuta para fazer, que ajuda na eliminação. Porque ela fica. A maior quebra de gordura ela ocorre nos primeiros 3, 4 dias. Depois é mais um processo de inflamação. E aí depois a gente orienta a fazer a drenagem para eliminar essa gordura. Mas o ácido oxicólico ele fica agindo no nosso organismo aqui na região em torno de uns 30 dias. Por isso que o retorno da lipo de papada é em 30 dias. Para a gente avaliar se ainda tem produto ou não, se a gente coloca. As sessões elas variam. O resultado a gente já consegue ver desde o primeiro, mas ele é sutil. Né? Tu consegue ver resultados mais eficientes a partir da segunda, em alguns casos da terceira. Mas ele reduz mesmo de forma permanente. Só vai voltar se tu voltar a engordar. E eu falo também com meus pacientes que não volta, mas quando tu faz as lipas de papada, a gente faz um pacto que vai tentar fazer uma dieta junto. Porque senão eu queimo e ele ganha. Eu queimo, então é um pacto, os dois fazendo para melhorar a papada. Sim. É que nem a bichectomia, digamos, então. Assim. Isso. Outra coisa que sempre me perguntam da papada, geralmente aqui a gente chama de pré-Joes, quando a pessoa envelhece, ou pré-Joes não, Joes, vai formando aquela gordurinha aqui, tipo bulldog. A gente não pode colocar nessa região. Tem pessoas também que tem aqui do lado, mais fofinho, me perguntam, posso colocar aqui? Não pode, porque assim, ó, esse ácido ele destrói tudo que ele vê pela frente. Ele destrói músculo, destrói nervo, então a gente tem uma zona de segurança para aplicar. Acima do ocioide, aqui a gente dá 1 centímetro da borda da mandíbula, então é uma região bem específica que a gente coloca esse ácido, para ele eliminar só a gordura submentoniana. Interessante.
Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os peelings e microagulhamentos, porque teve algumas perguntas sobre cuidados de pele, que eu comecei falando um pouquinho também sobre os cuidados básicos, mas existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para melhorar a pele, né? Eu gosto muito dos peelings, quem acompanha lá vê bastante. Eu trabalho com, em suma, alguns peelings, que é o peeling de ácido retinóico, que ele ajuda a controlar a oleosidade, as espinhas, ele tira manchas de espinha, ele descama, vem uma pele mais aveludada, aquela coisa bundinha de neném, sabe? É isso que o peeling faz. Mas ele tem algumas intercorrências, porque tu vai colocar o peeling, do primeiro e segundo dia tua pele fica linda, fica brilhosa, e aí ele vai começar a descamar. Aí ele descama em torno de uns 5 dias. Aí a gente tem que fazer um uso de uma água termal ou de um cicaplast para acalmar essa pele, porque ela vai estar renovando, vai estar descamando. A gente fala que é um turnover celular. Ele tira todas as células velhas da nossa pele e traz as novas para frente. Ele também ele ajuda a reduzir as ruguinhas finas de expressão, porque ele vai fazer essa renovação. E ele é indicado normalmente umas 3 sessões, já dá um resultado bom com um intervalo de 15 dias. Eu gosto de intercalar procedimentos, fazer peeling, microagulhamento, skin busters. Mas de peeling para rejuvenescimento eu gosto desse. Tem o mandélico também, que a gente usa para melasma, que ele ajuda a degradar as células de cor do melasma. Tem o glucolactona, que é para hidratação. Então, tem vários peelings que são indicativos para cada. Isso tem N peelings, né? A gente vai para uma gama. Temos também, então, nesse tratamentos de pele, o microagulhamento, que ele visa, então, rejuvenescer através das picadinhas. Eu tô falando, eu tenho aqui No microagulhamento, a gente usa esse derma roller, que é esse rolinho que na ponta ele tem 540 agulhas, bem pequenininhas. Esse procedimento a gente faz anestesia local não, tópica, passa no rosto lidocaína, tem Dermomax, tu pode mandar, TKTX, tu pode formular, tem N anestesias que a gente faz e a gente coloca no rosto, fica em torno de uns 40 minutos com essa pomada anestésica. Depois a gente aplica o rolinho, a gente faz em direções de asterisco, sempre na mesma direção. A gente nunca vira esse rolinho, porque senão vai causar uma injúria na pele. Ele pode causar um corte, um hematoma, porque hoje em dia a gente não visa mais isso. Eu lembro, há um tempo atrás, a Kim Kardashian postou uma foto com o rosto todo vermelho, todo com sangue. Hoje a gente já não faz mais isso. Eu fui no Congreoff em novembro do ano passado, que é um congresso dessa parte de estética, e já não se usa mais, não faz mais esse protocolo de fazer até sangrar, porque esse sangramento pode manchar a pele, né? E ele tem um fator que vai mais prejudicar do que beneficiar a pessoa, né, nesse tratamento. Outra coisa bem importante do microagulhamento é que a gente tem que esperar o prazo de no mínimo 21 dias. Até pelaquela própria cascata de inflamação que eu te falei. A gente tem que esperar a fase de reparo, que é a última, que é o que a gente quer. Se a gente fazer na parte de inflamação proliferativa, a nossa pele pode responder com queloide. Então, a gente não faz. E daí tu sabe mais ou menos como a quantidade que tu fez quando começou a ficar vermelho, alguma coisa assim? Sim, a gente vai fazendo nas direções em forma de asterisco e não chega a esperar com que sangre. A gente passa para o próximo passo. Outra coisa importante é respeitar. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês o Derma Roller, mas também existe a Dermapen, que é uma caneta elétrica que faz isso. Eu gosto muito mais do que o Derma Roller, tanto que tá aqui em casa. Porque a caneta, né, ela regula a profundidade da agulha. Por exemplo, tem regiões que a pele é mais fina que outras.
Então, aqui em regiões que a pele é mais grossa, eu vou usar uma profundidade da agulha mais grossa que em outras para não causar esse trauma. Regiões que tem Sim. melasma, eu não posso passar de 0,5, porque senão eu vou ativar o melasma. Eu estou fazendo um microagulhamento para diminuir o melasma e eu uso o derma roller ou a caneta elétrica numa profundidade errada, eu vou estar causando uma injúria para o meu paciente, que não é o que ele quer. Sim. Ah, a Camila perguntou se dói muito depois, pós-procedimento. Não, é bem tolerável, porque assim, meus pacientes têm medo, por causa quando eu falo, esse tem 540 agulhas, a caneta tem 12 agulhas e faz inúmeras perfurações, mas como a gente usa essa pomada anestésica por bastante tempo, é super tolerável. Tem algumas regiões que doem um pouquinho mais que outra, quando é aqui no osso, na testa, mas é um procedimento bem tolerável. É bem tranquilo e os resultados compensam, que nem eu digo, porque para rejuvenescimento ele é fantástico, assim, para mudar a qualidade da pele. Porque assim, que nem eu tava falando, o microagulhamento em si, a proposta dele é o drug delivery, é eu levar medicamentos para dentro da pele. Essas perfurações que a gente vai fazer no rosto vão permitir com que eu coloque ativos. Aí esses ativos vão variar conforme o que o paciente busca. Se ele quer rejuvenescimento, se ele quer para marcas de espinha, para melasma. Então, para o que ele busca, daí a gente vai mandar manipular um produtinho próprio para isso. Tem empresas que já fazem, daí a gente compra. Varia da proposta que a gente quer. Uhum. Então, Pode. respondendo a pergunta do Dani, é efetivo para remover marcas da espinha assim associado? Assim, ele diminui, ele suaviza. Porque todo esse tratamento para marcas de espinhas, como já houve uma mudança ali no tecido, a gente faz outras terapias junto. Mas sim, ele ameniza a qualidade, ele ameniza aquelas marcas profundas. Fica bem bom. A Marina perguntou também os cuidados após o peeling, se tem Após o algum especial. Sim, a gente vai evitar colocar produtos com ácido, evitar colocar a mão também, porque são perfurações, né? Respeitar. Se tiver protetores solar sem químicos, só físicos, ele arde menos. Passar o cicaplast, água termal, porque a pele vai fumigar um pouquinho, não vai doer tanto, mas vai. Tu sai da sessão bem vermelho. Mas no outro dia é normal. Uhum. Vida normal. E a sessão dura em torno quanto tempo, Elô? Uma hora? Assim, o paciente chega, daí eu vou passar o anestésico, ele fica em torno de meia hora e 40 minutos com o anestésico. E o procedimento de. Aí tu vai fazendo asepsia, tudo bonitinho, e tu vai começar. E aí tu vai fazendo asteriscos em toda a região e pingando os ativos. E o procedimento com a rolagem ou a caneta dura em torno dos 20 minutos. Então, ao todo, uma hora e meia, tranquilo, assim. Uhum. A Nicole perguntou a cada quanto tempo deve se realizar esses procedimentos. O microagulhamento a gente tem que respeitar os 21 dias. Então, o ideal, eu marco meus pacientes uma vez por mês, para respeitar e ter uma segurança um pouquinho. E eu também acabo jogando, eu uso um peeling, daí depois eu faço um microagulhamento, tu vai cuidando dessa pele, gerenciando. Eu falo bastante de gerenciar o envelhecimento, gerenciar a pele, né? Então é bem Uhum. legal. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas no Eu tempo. tava com medo que a gente não fosse responder tudo. Eu disse, eu vou engatar uma besteira e eu vou. Não, acho que foi bem bom. Sim. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, esclarecer nossas dúvidas. Ai, Como sempre, né? Tu é um exemplo de dentista despetiana. pra mim, eu amo falar Obrigada. de estética, pra mim não tem prazer maior, e ainda mais pro pet, né? Eu faço de tudo que eu puder, quando puder, pra poder ajudar e prestigiar esse grupo que tanto me acolheu por muitos anos, tantos anos, 4 anos. Então foi muito bom, muito gratificante. E obrigada pela oportunidade de poder divulgar, porque a harmonização ela ainda é muito recente.
Que nem naquele curso que eu ministrei ali, praticamente desde 2014 efetivo. Veio de antes, mas para nossa classe ela é muito recente. Então, poder divulgar, poder falar, poder incentivar, porque eu vejo eu quando saí da faculdade, eu vi assim, mas eu não sabia, eu não conhecia. Se alguém tivesse falado, mostrado, eu teria começado um pouco antes. E aí, quando eu descobri, quando eu fiz os cursos, eu disse, nossa, isso é muito legal. E aí eu Uhum. me maravilhei e fui para esse lado. Aí é por isso que para mim é um prazer. Sempre quando quiserem, Sim. tô aqui. Obrigada. Teve até agora que tu falou, teve até uma petiana que perguntou assim, como surgiu a especialização? Se tu começou a fazer curso primeiro para ver se tu Sim. te interessava e depois quis te Como aprofundar, digamos. como veio primeiro, como primeiro eu fui na curiosidade, porque eu sempre, tipo assim, tive uma curiosidade de saber, né? Mas eu não era tão. Então eu fazia especialização em endo. E lá onde eu fazia tinha esses, curso de básico de harmonização, avançado. E eu disse, "Mas eu vou fazer esse curso." E fui. E aí, no começo dá muito medo. No começo tu não sabe se é pra ti, assim. O Botox, ele é ok. Tu faz. A gente brinca muito que até o macaquinho faz porque tu aprende a dosagem, tu aprende a fazer e tu vai. Ele é respeitando as intercorrências. Mas quando tu chega nos preenchedores, ele é mais complicado e aí tu fica um pouquinho de medo. Então é a prática no dia a dia. E eu digo, eu tive um pouco de sorte nisso, porque os pacientes começaram a me procurar. E aí eu comecei a fazer mais, a gostar. E aí eu comecei sabe, preciso de mais cursos, eu preciso me sentir mais segura. E aí eu comecei a fazer mais cursos na área, até para poder oferecer um tratamento mais avançado, um tratamento melhor, ter mais prática. Tem muitas dúvidas que surgem, porque os cursos eles são limitados. Então a gente começa a querer buscar mais. E aí foi assim. Uhum. E aí, nesse intuito de querer buscar mais, e como eu vi que eu queria seguir essa área, eu pensei, eu vou, porque existem residências, existem cursos e existem mestrado e também especializações. E aí eu disse, eu vou começar pela especialização, né? Porque eu queria mão, eu quero levar para os meus pacientes outros tratamentos, umas coisas mais profundas. E aí eu disse, bom, Sim. a residência também dá isso, mas ela é mais curta, ela é por 6 meses, se eu não me engano. E a especialização é 1 ano e meio. Aí eu e abrangi umas coisas a mais. Aí eu disse, eu vou para a especialização. Foi assim que surgiu Uhum. que me tem dúvida. Mas eu aconselho, por experiência de quem fez endo antes, né? É primeiro clinicar. Eu cliniquei também um pouco. E tu precisa ver a área que tu quer, onde tu vai, onde o coração bate mais, por que área tu vai te identificar. Então foi assim que eu comecei a ver. Porque eu não sei o que eu tenho com pele. Porque começou, eu vi meus pacientes e eu disse, mas eu preciso fazer. Porque a odontologia em si, ela é estética, né? A Sim. gente lida com estética. E aí, tu fazia uma restauração dos cílios centrais linda, aí sorriso torto. Aí não sei o quê. Aí se eu, sabe, eu precisava de mais. Aí eu fui buscando. Aham. Ainda tô buscando, gente, porque eu tô bem no início, né? Falo, parece que eu tenho uma carga gigante, mas não, eu tô bem no início, eu tenho muito chão pela frente e vai ser. Ainda quero caminhar bastante. Não, mas tá excelente já. Meus parabéns. Parabéns mesmo. E mais uma vez, obrigada. Então tá. Obrigada então, Gabi. E assim, gente, se tiverem alguma dúvida, eu tenho meu perfil ali, ou até pelo próprio Pet, mas se quiserem, podem me mandar aí no inbox, eu vou responder todo mundo. E eu tô sempre aberta, as pessoas me chamam. Adoro conversar sobre trocar figurinhas, que nem eu brinco. Eu acho que um vem a crescer o outro, né? A Com gente certeza. pode um apoiar e todo mundo crescer junto, Com certeza. tá? Então Então tá. tá. Beijo. Obrigada pela Beijo. A gente que agradece.